Está começando mais um programa Meu Doutor. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta milhares de homens e suas famílias: a prevenção masculina e o check-up que pode salvar sua vida e seu relacionamento. Muitos homens ainda enfrentam tabus quando o assunto é saúde e ignoram os sintomas importantes que podem comprometer sua qualidade de vida. Para falar sobre isso, recebemos um especialista que é referência nesse assunto, Dr. Tiago Vilela, urologista, andrologista, formado pela Universidade Federal da Grande Dourados, com residência em cirurgia geral e urologia, membro da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Dr. Tiago é pioneiro em estética íntima masculina e bioplastia peniana, tem certificação em cirurgia robótica e atua como professor e mentor em cursos sobre saúde sexual, performance e longevidade. Dr. Tiago, muito obrigado por participar aqui do nosso programa e disponibilizar um pouco do seu tempo para tratar desse assunto que ainda é um tabu, né, Tiago? Demais, eu que agradeço o convite, né, em nome do Dr. Gutenberg estar aqui, falar de um assunto importantíssimo, muito tabu ainda entre os homens, né, a Maiada demora muito a vir procurar ajuda e a gente quer que conscientizar vocês. Perfeito. Tiago, e já tocando aqui a nossa conversa, por que os homens ainda demoram para buscar prevenção e fazer o check-up regular? Esse é um assunto importante, acho que vem desde um pouco da nossa criação e cultura, né? A mulher, ela começa o ciclo menstrual ali dela, a mãe já leva ela no médico, né, que é a sua referência, até então, o ginecologista. O homem não. Ele vai deixando a vida levar, espera muitos sintomas. Esse é um grande erro. A maioria das doenças nossas aqui que a gente consegue prevenir e cuidar, elas não têm nenhum sintoma inicial. E o homem, ele vai postergando muito e vem correria, trabalho, vida, né? E tem essa coisa do superpoder, né? O homem acha que ele nunca vai ter nenhuma insegurança, incerteza ou alguma doença, mas o que a gente tem que pensar é que hoje a medicina avançou muito, a gente tem recursos para tudo, mas precisa fazer a prevenção. E essa prevenção, Tiago, começa a partir de que idade? Eu falo que na urologia, na verdade, todas as etapas são importantes. A criança, para a gente estar vendo ali a fimose, se tem os órgãos normais, os 2 testículos dentro da bolsa, enfim. Vem a puberdade, onde ele começa a desenvolver um pouco o conhecimento, até mesmo da parte sexual em si, e vida adulta. Então, todas as etapas são importantes, né? Cada uma tem um porquê. Essa sua colocação é fundamental, até para você que nos assiste, porque quando a gente fala de prevenção da saúde masculina, não é só prevenção de câncer de próstata, né? Perfeito. E o que está no imaginário popular é que saúde masculina é câncer de próstata. O câncer de próstata é a partir dos 45. Hoje em dia, a gente até menos um pouco. Por quê? Se nós formos puxar um histórico do homem, que a partir dos 40 a gente começa a ter um aumento da próstata natural. E também a gente começa a ter uma falência do testículo da produção hormonal, que é o nosso principal, que é a testo, né? E aí ele começa a ter vários sintomas. Então, a partir dos 40, a gente já orienta um ultrassom e o exame de sangue, que é aquele PSA, para a gente ir trilhando esse acompanhamento. Eu preciso relatar aqui alguns casos, o homem se preocupa com o câncer de próstata, realmente é o mais comum. A gente já operou pacientes com câncer desde 40 anos de idade até pacientes com 90, 100. Ou seja, se esse paciente de 40 esperasse o que está entre aspas nos livros, que é a partir dos 45, já seria avançada, tarde. né? Então, a partir dos 40, um ultrassom, exame de sangue, fazer esse exame físico, acompanhamento é importante. É importante, né? Mas não é só isso, não é só a próstata, tem toda aquela questão que você colocou desde o nascimento, né? Perfeito. Bem, e quais são os sinais de alerta que os homens devem observar quando o assunto é saúde sexual? Equilíbrio metabólico, longevidade, essa coisa toda. Joia, né? Essa é uma pergunta importante e com dados até. Um dos principais, às vezes, sintomas que a gente está tendo uma falência hormonal, e hoje em dia já tem estudos mostrando que esse sinal pode ser o princípio de uma doença cardíaca. Vocês sabem qual é? Perder a ereção matinal. A ereção matinal de manhã dos homens é um sinal de um corpo saudável. E isso, às vezes, já é o primeiro sinal de uma doença cardíaca. Mas por quê, Tiago? A gente é um circuito só. Então, do mesmo jeito que, às vezes, eu posso ter um acometimento de um vaso do pênis, ele já tem uma doença subclínica no coração. Então, os estudos já mostram que perder a ereção matinal já pode ser um indício. De baixa hormonal, de que níveis dentre outros nutrientes alterados, o sono
interfere estresse crônico, interfere alimentação, sedentarismo. Então, é um conjunto de fatores, né? Perder libido. Então, quando você tem uma arteriosclerose peniana, significa que a arteriose cardíaca já está bem avançada. Pode ser um indício, né? Eles mostram que a disfunção erétil, cada vez mais, ela tem relação com doenças cardíacas. E um dado importante hormonal aqui, homens com baixa hormonal, a nossa andropausa, entre aspas, eles já têm maior risco de um evento cardíaco mais grave. Ou seja, eu ter níveis equilibrados é uma proteção cardíaca. Por isso que a gente precisa estar acompanhando. Aí você falou uma coisa interessante, a andropausa, né? Isso. Porque é comum a menopausa, está na moda hoje, é fantástico, né? Várias reportagens sobre a menopausa e tal. E a andropausa se fala pouco sobre ela, né? Quando é que ela começa e quais são os principais sintomas? Isso. A gente até, o termo correto, né, que é a DAEM, né, doença, deficiência androgênica do envelhecimento masculino, porque a andropausa, a gente não tem uma falência ovariana igual as mulheres têm, mas a gente começa a ter uma falência do testículo, que é onde a gente produz a testosterona. Para ter ideia, a cada ano que passa, a gente perde em torno de 2% a produção hormonal a partir dos 35, 40. Mas o que hoje, doutor, a gente está vendo na prática, por conta dos hábitos de vida, alimentação, isso tudo, cada vez mais jovens com baixa hormonal. Então, eu recebo lá pacientes com 30, 40 anos com baixa hormonal e vários sintomas, concentração ruim, memória, humor, libido baixa, cansado, né? Então, são vários fatores num paciente jovem que não era o esperado, né? Tem estudos que mostram pra gente, né, que inclusive um homem de alguns países, né, por exemplo, Estados Unidos, um homem hoje lá de 22 anos de idade, ele tem em média o mesmo nível hormonal que um paciente de 67 anos dos anos 2000. Olha como a gente está tendo uma falência hormonal, e isso interfere em tudo. Fertilidade do homem está cada vez mais baixa, ou seja, precisamos nos cuidar um pouco mais. É importante na qualidade de vida, em tudo, todo, né? Tudo. Capacidade cognitiva, massa muscular, relacionamento amoroso, sexual, aquela história toda, né? É social, no trabalho, porque um homem mau nessa prática, ele interfere em tudo, né? Mas o que é que tem interferido nisso? São os usos de anabolizantes, o uso de alimentos muito processados. Qual seria a causa disso, Tiago? A gente não consegue enumerar uma, mas assim, o senhor citou aqui alguns pontos importantes, né? Alimentação realmente ultraprocessados, industrializados, né? Enlatados, embutidos, inflama muito o corpo. O sono é um pilar importantíssimo. Um sono ruim, ele rouba a produção de 20% a 40% da nossa testosterona. Aí junta estresse crônico, sedentarismo, né? Não fazer uma atividade física. Com a idade é o combo, né? E vem também o uso abusivo dos anabolizantes, né? Hoje em dia, né, infelizmente, muitos conseguem comprar aí, né, academias e afins. É o que a gente fala. A testosterona é um recurso excelente para nós usarmos de forma correta, mas tanto o abuso é péssimo, quanto a baixa também é péssima, né? Então precisa fazer com acompanhamento. Até porque o excesso leva a uma série de doenças, inclusive o desenvolvimento de câncer, né? Sim, esse é um ponto importante, né, que até um mito em relação à testosterona em si, ela não vai levar a um câncer em nós homens, tá? E aliás, até o contrário, homem com baixa hormonal, com níveis muito baixos, ele tem risco de um evento cardíaco grave. Mas aqui um ponto importante, aquele homem que tem um câncer de próstata, naquele momento onde ele vai tratar, a gente não pode fazer terapia com testosterona. Depois que esse homem é tratado, curado, dependendo do caso, a gente pode discutir e sim associar. Na verdade, o uso da testosterona não causa o câncer, mas quando ele está implantado, ele pode agravar. Perfeitamente. E aí eu aproveito como ginecologista para dizer às mulheres que estão nos assistindo que a reposição hormonal na mulher também não causa câncer. Mas se você tem uma mulher que tem um câncer ginecológico, um câncer de mama e tal, a reposição hormonal agrava. Isso, então, perfeito. O comportamento é idêntico, tanto do homem quanto da mulher. Perfeito. Bem, Tiago, e com relação às cirurgias, no ponto de vista das cirurgias urológicas, principalmente com relação às correções penianas, aquelas alterações que ocorrem no pênis, curvatura,
malformações, como é que isso ocorre, quais são os mais frequentes, né? Joia. Então, assim, uma que eu falo que é tão comum, gente, mas a gente recebe muitos homens ainda, que é a cirurgia de fimose. A gente precisa entender que a criança, ela nasce, quando a gente fala com a fimose fisiológica, ou seja, o fato de você limpar o pênis, você já consegue romper essa fimose. Mas existe a fimose do adulto, e é um fator de risco importantíssimo para câncer de pênis. A gente até hoje tem vários pênis amputados ao ano por conta de que esse paciente vai inflamando, desinflamando o pênis, ele vai deixando levar, isso gera, né, inflamações constantes, de repetição. Normalmente o paciente diabético é um paciente que tem muito esse quadro, mas ele posterga, e isso faz ali uma mutação que acaba virando um câncer. Então a gente até hoje tem pacientes adultos com quadro de fimose, com uma cirurgia tão simples. Acumulando ali, realmente incomoda, fica demasiado e tal. E como ginecologista também, é importante falar sobre isso e até pedir sua ajuda. Nós tratamos o casal. Se você tem uma paciente que tem um quadro de candidíase, normalmente um homem é assintomático. Perfeito. Mas quando ele é assintomático, tem que tratar mesmo assintomático e pode levar a isso, né? Perfeito. E aqui, né, a gente, o que é muito comum das nossas áreas aqui, a mulher com aquelas vaginose de repetição, normalmente, às vezes, o homem pode carregar uma bactéria que em nós não dá sintomas e que na mulher tem, então por isso que é sempre o casal. É importantíssimo, o casal, doutor. porque senão melhora e continua no relacionamento sendo contaminado, né? E a resistência do homem a fazer o tratamento. Perfeito. Né? E naquelas lesões lesões anatômicas adquiridas ou até genéticas, né? Isso. A gente tem aqui que diferenciar duas curvaturas. O que a gente nasce comum, é normal o pênis ser curvado para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, não é como alguns homens pensam, a maneira como ele guarda dentro da cueca, tá? Mas existe uma curvatura que é uma doença, que chama doença de Peyronie. O que é isso? O pênis vai curvando por conta de uma fibrose, uma placa que ocorre no pênis, ele pode até atrofiar, fazer deformidades em ampulheta, e isso é uma doença. Chega a ponto de que às vezes ele não consegue ter mais relações, aí esse é um caso indicativo cirúrgico. A curvatura normal, congênita, né, se incomoda muito o parceiro, porque ele machuca em determinadas posições, e se a gente também pode operar, né, nesse caso, mas ter o pênis curvado não é motivo de ser doença. Essa que vai se adquirindo com o adulto é a doença de Peyronie. Essa sim, ela pode trazer sequelas importantes. E o tratamento é cirúrgico? Cirúrgico. Doutor Tiago, o assunto é importante, deve ser empolgante, com certeza as pessoas estão interessadas em assistir aqui o que você tem colocado, mas chegou ao final do nosso primeiro bloco. Perfeito. Vamos dar um intervalo e logo voltamos. Não saia daí que voltamos já. Estamos de volta com o meu doutor. Agora vamos aprofundar os temas que envolvem a prevenção masculina, falando sobre os desafios de mudar o comportamento dos homens, as novidades em tratamento e outros assuntos essenciais da urologia, doutor Tiago. Mas antes disso, eu gostaria de abordar dois temas que é importante também, a hipospádia, que é uma alteração anatômica do pênis, e a criptorquidia, que é não é a ausência, é a permanência do testículo na cavidade abdominal, que não desce para o saco escrotal, que pode ser diagnosticado precocemente e tratado, porque se demora a descer, esse testículo na cavidade abdominal pode ter degeneração maligna, né? Isso Bem, mesmo. vamos começar pela hipospádia. Hipospádia, então, né, para as pessoas que não conhecem, né? O que é hipospádia, né? O meato, onde a gente urina, né, ele fica na ponta do pênis. Quando esse meato, de forma anormal, ele nasce na parte embaixo, no corpo do pênis, isso traz diversas sequelas. Isso é a hipospádia, de que ela pode ser em níveis mais leves ou graves, né? A depender em que parte do corpo do pênis que está esse canal onde a urina sai. Então, ao invés de ser um jato no canal normal, na abertura, na ponta, ele sai embaixo, né? E normalmente vem associado a outras sequelas ali da uretra. Então, assim, mas isso já na infância a gente consegue identificar com o exame físico básico e a criptorquidia também, que a gente vai examinar a bolsa escrotal da criança e ver se os dois testículos estão dentro da bolsa, porque a ausência pode ser o que o doutor falou,
de um testículo está dentro da cavidade abdominal, onde a gente pode, tanto por vídeo laparoscopia, ver, né, onde que está o exame de imagem. E é importante, sim, operar para levar esse testículo até a bolsa, porque senão é risco de até câncer no futuro e infertilidade. Agora, se caso não tem um testículo na bolsa e não tem no abdômen, é porque ele nasceu com um só. Ah, Thiago, isso vai interferir muito na vida? Não, tá? De maneira geral, ele pode ser pai, né, tomando os cuidados que ele tem um só, com traumas, pancadas, enfim, tá? Mas ter um testículo só não quer dizer que a pessoa é infértil. Bem, então o diagnóstico é fácil, né? Porque fácil. No caso da hipospadia, você tem a lesão, a dificuldade de urina, Isso. não urina pelo local normal, Perfeito. digamos assim. E a criptorquidia, a mãe, o pai, o cuidador, a babá, tal, ao palpar ali a bolsa escrotal, percebe a ausência de um testículo, que provavelmente está na cavidade abdominal. Perfeito. Bem, agora entrando na questão da hiperplasia benigna ou maligna da próstata, né? Perfeito. São comuns, principalmente agora com a longevidade. As pessoas estão vivendo mais e os cânceres estão aparecendo, principalmente o câncer masculino. Quais são os sintomas, como diagnosticar, qual a idade da prevenção? Esse é um ponto aqui importantíssimo. Aquilo que a gente estava falando no começo, o homem ele tem mania de esperar sintomas e não pode. Por quê? Um câncer de próstata, que é o mais comum em nós homens, retirando o câncer de pele, que é comum em todos, né? Ele não dá sintomas nenhum, zero, até às vezes no estágio intermediário. Então, você pode ter a doença sem ter qualquer sintoma. Por isso, a prevenção a partir dos 40 é importante. Mas a próstata, de maneira geral, tanto por um câncer quanto pelo aumento benigno, ele normalmente dá sintomas urinários. Quais? Redução da força do jato urinário, você começa a ter gotejamento, aquela sensação que não esvazia a bexiga inteira, ou você começa a ter urgência urinária. Antes você conseguia esperar um tempo maior para ir ao banheiro, agora você precisa de forma mais urgente, levantar à noite várias vezes, ou seja, são todos sintomas que pode ter algum acometimento da próstata, que pode ser tanto benigno quanto maligno. Por isso a importância de estar indo num especialista. E nos casos extremos até a retenção, né, Thiago? Sim, ir um ponto de socorro para passar sangramento sonda, na urina, ponto também importante. Perfeito. E associar aí o diabético que tem essa polacilua, esse aumento da frequência e tal, fazer aí, né, procurar realmente a investigação para tratar, né? Perfeito. E quando falamos de fertilidade masculina, quais são os principais fatores que acompanham a queda da qualidade seminal e como o urologista pode interferir precocemente? A gente está falando aqui da capacidade de engravidar a parceira, né? E também aí a questão da perda do libido, da ereção e tal. Tudo. Fazer uma análise de todo esse contexto que tem relações, né? Se tem perda de libido, se tem dificuldade de ereção, consequentemente tem dificuldade de dar parceiro. Não é isso? Perfeito. E aqui eu quero já trazer um dado alarmante, com um pouco a gente estava falando dos hábitos de vida de nós homens, tá? Tem um estudo que mostra que nós homens reduzimos em 50% a nossa fertilidade no mundo. Por quê? Hábitos de vida ruim, estresse, sono, alimentação, sedentarismo, obesidade. Então, olha o quanto que a gente está interferindo na nossa fertilidade. Aqui, já falando do que interfere, a gente já sabe também o que melhora. Ou seja, esse homem obeso, ele converte, ele transforma muito hormônio masculino em hormônio feminino, ele causa um estresse oxidativo no testículo, dentre outras coisas. A alimentação, parte nutricional, parte do sono, hábitos de vida, tudo isso interfere. E aqui um dado importante, uma doença, né, que é a varicocele, que como se fossem varizes, do mesmo jeito que a gente tem nas pernas, nas veias do testículo. Então, aquele guri novo, né, ali na sua puberdade, se caso descoberto ele já uma varicocele, a gente vê que já está tendo algum acometimento hormonal, a gente pode já corrigir ele cirurgicamente e já ajudando na fertilidade dele futura. Mas ainda no adulto a gente pode ter também esse acometimento, né? E aí no caso é cirúrgico. Mas em resumo, o quanto mais o homem se cuidar e ter hábitos de vida saudável, um equilíbrio hormonal, maior a sua fertilidade. E a gente falou de tratamento para hipertrofia prostática benigna ou maligna. E aí tem a ver também com a questão da reprodução, né? Isso. O tabu também de que a cirurgia prostática leva à impotência.
e as pessoas resistem até, né, terminam evitando, resistindo de fazer a cirurgia porque não querem perder a ereção, não querem perder a capacidade de ter atividade sexual. O que é um mito hoje, Isso. né? As cirurgias anteriores eram bem mais traumatizantes. Hoje você tem a cirurgia por vídeo, tem a cirurgia robótica, que as sequelas são mínimas e praticamente não há aí a impotência pós-cirurgia. A gente precisa aqui, né, botar em duas caixas. As cirurgias para o aumento benigno da próstata, hoje nós avançamos muito. Existe uma técnica moderna que se chama Roll-up, né? A gente entra pelo canal minimamente invasivo, a gente retira toda a próstata e não mexe em nada da parte sexual do homem. E é resolutivo, ou seja, um homem que às vezes usar remédio a vida inteira, e a gente está vivendo cada vez mais, e com um procedimento seguro, que é, né, altamente eficiente, ele resolve. E aí vem a parte do câncer de próstata. A robótica, realmente, ela veio para transformar a vida nossa, né? Hoje em dia, a gente opera um homem ocorrendo ali bem, né? E tudo 24 horas ele está em casa, uma semana ele retira a sonda e vida que segue. O que vai definir a questão sexual é lógico, né? O nível do tumor, a idade, as doenças de base, né? Igual eu falei, uma das principais doenças, eu falo que para tudo, né? Ela, para mim, é a pior que tem, porque ela interfere muito no homem, principalmente na questão sexual, é o diabetes. Essa doença leva os homens a perder a ereção. Muitos dos casos tem que evoluir para uma prótese de pênis por conta do descuido. E uma doença silenciosa, né? A questão da estética íntima masculina, a bioplastia peniana, tal, que ainda é um tabu, mas muitos homens estão aderindo. E a questão da prótese peniana também, que ainda é um tabu, que é a solução para aqueles casos extremos. Isso. E que recupera a qualidade de vida, a qualidade da vida sexual e dos relacionamentos e a qualidade de vida como um todo dos homens. Vamos falar desses dois temas, desses poucos minutos que faltam para terminar aqui o nosso programa. Essa área onde eu atuo hoje mais até, né? Como ele tem muitos tabus e ainda é ruim pensar de que esse homem sofre por 10, 20, 30, 15 anos por doenças sexuais gerais. Disfunção erétil, ejaculação precoce, ele não assume nem para a parceira, ele usa remédio porque ele consegue comprar em farmácia, Tadala, Viagra, enfim, não resolve, ele fica em desespero, né? Ele entender que tem esse homem urologista aqui, um colega que possa acolher, porque a gente hoje, né, se nós formos pensar na prótese de pênis, a gente tem várias etapas de uma disfunção erétil, ou seja, perder a ereção, para a gente chegar até a prótese. Mudança de estilo de vida, reposição hormonal, medicamentos, injeções intracavernosas e o último estágio é a prótese, tá? Que é também uma via para aquela pessoa que está disposta. E quando nós falamos de autoestima e confiança, veio a bioplastia aí também, né? O homem, a gente tem dados, né? 91% dos homens, mesmo com pênis de um tamanho médio, ele se queixa que o seu órgão é menor, ou seja, é importante sim. E não é só uma questão de estética, tá? Isso interfere em tudo, o como eles se relacionam com a parceria, e aí o seu trabalho. Interrompendo, porque você está falando do tamanho. Isso, não só às vezes o tamanho quanto o calibre, né? Os homens a espessura. Isso, os homens que mais me procuram, né? Ele vem porque ele fala, Thiago, durante o ato eu me sinto confortável, né? Quando ele tá ali ereto, com o tamanho, mas quando ele tá murcho, fino, na sunga, na cueca, na praia, ele se incomoda. E hoje a gente tem um recurso simples que a gente faz no consultório que melhora a autoestima e confiança do homem, que repercute em tudo, né? Sua vida inteira. Então, esses recursos estão disponíveis no consultório, centro cirúrgico e tal, né? Tudo. Bem, a gente chegou ao final do nosso programa e espero retornarmos, porque tem muita coisa para abordar ainda. Com certeza. Mas antes, Tiago, de você deixar disponibilizar o endereço do seu consultório para as pessoas que nos assistem lhe procurar, como é que está o acesso do tratamento da saúde do homem na rede pública? Você tem conhecimento? Infelizmente a gente assim, né? Muito do que a gente hoje tem dos recursos mais modernos ainda não chegaram ali, né? Isso é ainda uma falha. A gente ainda tem muito que avançar. A gente aqui em Brasília, né? Até um respaldo aqui, tem um colega, o Dr. Wellington Epaminondas, lutou anos para conseguir um ambulatório de andrologia. Olha para você ver, ficou lutando aí até conseguir. Então, olha como as coisas ainda avançam
um pouco mais lentas, né? No serviço público, né? Isso, é uma parte que ainda os homens necessitam bastante. Nem falo da robótica, né, e outras coisas, biópsia, a gente ainda precisa que esses recursos consigam chegar até ali também, porque ia ser fantástico. Perfeito. Bem, obrigado por mais uma vez participar do nosso programa e disponibiliza aí seu endereço, seu Instagram, suas mídias sociais. Ótimo. Agradeço que mais uma vez. Quem quiser me achar nas redes é Urologia DF, tá? Urologia DF, acha no Instagram. E o número para contato é o 998-296652. Fala com a nossa concierge Cecília. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso programa. E agradecer a você que nos assiste e até o próximo domingo aqui no Canal 6, TV Brasília, às 13 horas. Até lá e um forte abraço.